Bom, muito boa tarde ao torcedor do Cuiabá que nos acompanha ao vivo no Facebook. Estamos aqui na sala de entrevista do Allianz Parque em São Paulo. Cuiabá há pouquinho venceu o Palmeiras fora de casa, 2-0, um gol no comecinho do jogo com o Cleison e já nos acréscimos o William Correia. Estamos aqui com o técnico Jorginho que vai responder as perguntas da imprensa. Jorginho, primeiramente, parabéns pela essa grande vitória. Obrigado, não tenha dúvida que é uma vitória muito importante para aquilo que a gente almeja e espera alcançar dentro do campeonato, que é exclusivamente livrar a gente de descer para a segunda divisão. Então, permanecer na primeira divisão, esse é o foco principal. No momento que a gente, claro, vai saindo um pouquinho dessa situação, pode ser que a gente pense em algo melhor e mais alto, mas primeiro foco nosso realmente é a gente escapar de estar ali no Z4. Primeira pergunta do André Cavalcante, da TV Centro-América de Cuiabá. É possível considerar a vitória de hoje como um feito histórico? Foi a melhor partida sob o seu comando? Não foi a melhor partida sob o meu comando. Nós jogamos inteligentemente. Não tenha dúvida que a gente se organizou, principalmente fazendo o gol no primeiro tempo. A gente estava tendo muita dificuldade de pressionar do lado direito o Marcos Rocha e do lado esquerdo o Wesley, que estavam recebendo essa bola muito sozinho. A gente, então, no segundo tempo, organizou muito bem numa linha de 5 atrás, entrando com o Auremi e depois com a entrada do Anderson, para dificultar justamente essas bolas cruzadas na área. Então, tivemos muita dificuldade, a gente não conseguiu manter a posse de bola no campo do adversário, uma característica muito forte da nossa equipe pela qualidade que nós temos nos nossos jogadores, mas foi uma partida muito importante para o Cuiabá, uma partida muito importante para as nossas pretensões daqui para frente. Jorginho, agora uma pergunta similar de dois jornalistas, do Igor Gabriel, do Plataforma Arena Mato Grosso, e do Jonas Gabetel, que é do Globo Esporte, do Globo. Resultado traz aquilo que o técnico Jorginho havia proposto assim que assumiu o Cuiabá nesse brasileiro, de terminar o primeiro turno longe do Z4 e com a soma de 20 pontos. É possível pensar em pretensões maiores? Bem, ainda não estamos longe do Z4, estamos ainda próximos, temos equipes que vão estar completando a rodada, então a gente vai depender muito do que vai acontecer. Nós temos ainda 6 pontos a serem disputados, sabemos o quanto vai ser difícil jogar o Fortaleza, nós vimos o jogo do Fortaleza, o quanto é difícil essa equipe, a equipe do Santos também, mas vamos em busca aí, se Deus quiser, de alcançarmos pelo menos 4 pontos, e aí sim, a gente alcançando essa pontuação, seria uma pontuação importante no primeiro turno, que nos dá, não um fôlego, mas nos dá uma esperança maior, nos dá, com certeza, uma confiança de que nós alcançaremos o nosso objetivo de permanecer na primeira divisão. Wesley Santiago, olhar direto, parabéns pela importante vitória fora de casa, agora com o Cuiabá chegando aos tão falados 20 pontos, tira um peso da equipe na sequência da competição. Como fazer para o time continuar com essa fome até o final, Jorginho? Não, assim, a fome vai permanecer. Meu grupo, mesmo empatando jogos, ou ganhando jogos, ou perdendo jogos, a gente permanece a mesma coisa. Nosso ambiente, vocês são testemunhas disso, né, que nosso ambiente não muda, né, a gente está sempre botando o ambiente para cima porque a gente sabe o quanto é importante essa confiança dos jogadores, e é o que eu tenho falado para eles. Se nós jogarmos com coragem, respeitando toda a capacidade do adversário, o caso do Palmeiras, você vê que eles já entraram no segundo tempo com 4 substituições e mantém o mesmo nível e até mesmo aumenta o poderio de finalização, de bolas cruzadas na área. Então é muita capacidade e a gente soube jogar taticamente muito inteligente contra essa equipe, e por isso nós esperamos sim para o segundo turno, se a gente alcançar uma pontuação inclusive melhor do que a gente está hoje, eu acredito muito que a gente vai alcançar, inclusive no saldo de gols a gente ainda tem 1 gol a menos, a gente vai em busca de botar esse saldo positivo para que a gente alcance o nosso maior objetivo no primeiro turno e consiga trabalhar com confiança, sem medo no segundo turno. Pergunta do Douglas, do RD News, e do Carlito Júnior, do canal Futebol Diferente, perguntas similares. O Cuiabá voltou a conseguir um ótimo resultado em cima de um dos líderes do Brasileirão. Qual e o tamanho da importância dessa vitória fora de casa? E como repetir a boa atuação jogando na Arena Pantanal? Dá mais confiança para a equipe entrar acreditando na vitória contra os adversários da parte de cima? Não tenha dúvida que quando a gente joga em casa, para todos aqueles que veem futebol, né, que acompanham o futebol, como o pessoal da imprensa, o próprio torcedor, é natural que queira que a gente
parta para cima do nosso adversário. E nem sempre é possível, porque nós enfrentamos, mesmo em casa, foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, uma equipe muito bem montada, que já joga junto há muito tempo, que não muda muito o seu elenco, que não é um estreante na Série A. Né? Então, não é simples jogar contra essas equipes, principalmente essas equipes que alargam muito bem o campo, que têm jogadores de extrema capacidade, e a gente tem procurado jogar com inteligência, com organização tática, como foi falado, com essa luta constante, porque uma equipe que vem da segunda divisão, ela tem que priorizar essa intensidade. Esse jogo realmente forte, porque era o que acontecia na segunda divisão. Então, a gente vai enfrentar muitas equipes que têm um investimento maior, que têm jogadores contratados de milhões, e jogadores que decidem jogo. E a gente precisa, então, ser muito organizado, intenso e acreditar sempre. Hoje eu falei antes do jogo para os jogadores que as palavras de hoje seriam organização, foco e coragem. E eles foram exatamente dessa forma. Nós conseguimos organizar num 4-4-2, conseguimos organizar num 4-4-1-1 e conseguimos organizar, por fim, um 5-4-1 que nos deu essa possibilidade dessa vitória com um gol maravilhoso, tanto do Cleison quanto do William. Pergunta do Fernando Soares, do Olho no Esporte. Existe uma máxima no futebol de que se o time tem um goleiro seguro, a equipe joga com mais tranquilidade. O Walter vem demonstrando isso na temporada e salvou o Cuiabá em diversos momentos. Como você avalia o desempenho do goleiro, não só no jogo de hoje, mas em toda a competição? Tem, claro que um elogio especial para o Walter pelo trabalho que ele vem fazendo, pela experiência dele ao longo do tempo. Ele adquiriu muita experiência, então é um jogador até certo ponto frio nos momentos que precisa ser. Ele é inteligente, ele é muito experiente nas decisões que ele toma, né, de segurar um pouquinho mais o jogo no momento que a coisa está difícil. Então ele consegue nos dar essa tranquilidade, mas eu quero dizer que o Cuiabá, nós temos 4 grandes goleiros, mesmo tendo 2 jovens ali, o Bretas e o Matheus, nós temos grandes goleiros. O João fez um papel maravilhoso, mesmo no jogo que ele teve um erro, ele foi depois extremamente importante, conseguiu defender bolas importantes contra a Chapecoense. Então é muito bom contar com o nível de competitividade entre os goleiros e esse nível. Claro que o Walter é um goleiro muito experiente, já vivenciado, já dentro do futebol, e tem contribuído muito para todos nós. Jorginho, para terminar, a pergunta da Rádio CBN aqui de São Paulo. Durante a semana você falou sobre a postura que o Cuiabá deveria ter para competir com um time como o Palmeiras, mas a dinâmica do jogo mostrou muito porque o Cuiabá fez o gol logo no começo. Como você avalia a postura da equipe neste cenário e de estar em vantagem no placar também? É correto pensar que as entradas do Camilo e do Osman vieram para necessidade de sair um pouco da pressão? Não é fácil a gente suportar uma pressão da forma como estava antes do gol, mas com um gol facilita muito mais para a gente, porque a gente realmente acaba jogando no erro do adversário, já que eles têm uma qualidade muito grande e a movimentação deles, eles basicamente ficam no 3-2-5 e é muito difícil de marcar esse 3-2-5, porque eles espetam 5 jogadores na nossa linha de defesa. No primeiro tempo a gente estava num 4-4-2, tivemos um pouco mais de dificuldade, quando a gente fez com que o Auremi entrasse como quinto zagueiro, facilitou bastante, mas por outro lado, os 3 homens, basicamente os 3 zagueiros deles, conseguiam jogar com facilidade, encontrando sempre os extremos ou o lateral, que no caso, pelo lado direito, era o Marco Rocha. Mas a gente foi aplicado, a gente foi determinado, a gente diminuiu o espaço, principalmente quando a gente fez a linha de 5 com o Auremi e depois com o Anderson. E as entradas desses jogadores, do Camilo, é um jogador fisicamente muito forte, e a gente sabia que a gente precisava de uma escapada em velocidade. E por que eu não coloquei o Elton? Porque o Elton é um jogador de área, e a gente pouco estava chegando no ataque, conduzindo essa bola em trocas de passes. A gente estava chegando basicamente numa ligação direta, através, ou então numa transição ofensiva. Então o Osman é um jogador muito forte para isso, ele mantém realmente assim, ele consegue sustentar muito bem o domínio da bola, e a gente conseguiu em alguns momentos encaixar contra-ataques com o Camilo. Mas de uma forma geral, todos aqueles que entraram, talvez um jogador que não apareça tanto assim, mas o Auremi hoje fez uma partida assim, excepcional. Ele entrou como zagueiro, ele saiu como lateral, em momentos que a gente era atacado pelo lado direito, ele fazia para o Camilo, por exemplo, como um lateral. Então foi um jogador extremamente importante, e tranquilidade, né? Assim que eu cheguei aqui, muitos falavam, né, o
O Auremi é um jogador mais de força, mas eu estou vendo que o Auremi também tem muita capacidade de construção de jogo. Obrigado, Jorginho. Bom descanso. Valeu, obrigado para todos nós. Valeu. Valeu.